Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Arte Xavier e hoje eu vou querer falar com vocês umas dicas que podem te ajudar de verdade na prova do Enem, em História, em Ciências Humanas. Então hoje a dica vai ser sobre História a partir da ótica das Ciências Humanas, que é uma prova que vai envolver vários assuntos de Filosofia, Sociologia, Geografia e História. Primeiro de tudo, o que você tem que saber é que na prova de História ela vai estar envolvida dentro de períodos. História, então a História sempre leva em consideração o tempo das coisas, e os eventos, e os sujeitos, e conceitos que passam tempo desde a Antiguidade até a Idade Contemporânea. Então, primeiro de tudo, para você sair bem na prova de História, você tem que lembrar que existe uma periodização do tempo. Essa periodização ela está dividida dessa maneira: Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Dentro dessa periodização que a gente conhece desde o início do ano que estamos estudando, a gente pode trazer aí os conceitos principais que podem cair na prova. E os sujeitos e também os eventos. Então a prova de História ela sempre se enquadra dentro dessa periodização, isso em História geral. Já em História do Brasil, a gente também tem uma separação e periodização que pode te ajudar. Essa periodização também é a seguinte: pré-colonial, colonial, império, república. Então, nessa periodização da história do Brasil, você pode colocar aí eventos, sujeitos e conceitos. Então, veja bem, para que eu possa me sair bem na prova de História, em Ciências Humanas, no Enem, eu primeiro tenho que entender que, dentro dessa prova, sempre vai haver sujeitos históricos, ou seja, os principais sujeitos que vão cair na prova de História são mulheres, afro-brasileiros e indígenas. Esses sujeitos históricos protagonizam eventos que são muito interessantes, que sempre caem na prova. Então vem cultura afro-brasileira, cultura indígena, a questão da participação feminina política e cultural. Então a sociedade ela vem fundada por esses sujeitos. Então é muito fácil que esse assunto sempre caia na prova do Enem. Mulheres, afro-brasileiros e indígenas, ok? Outro ponto importante também são os conceitos. Há conceitos que são inventados em algum momento. O que é um conceito? É uma ideia. Essa ideia que é inventada, ela serve também para a vida prática. Por exemplo, a escravidão foi uma ideia, que é um estilo de trabalho. Esse estilo de trabalho vem desde a antiguidade até a escravidão moderna. Então a escravidão, por exemplo, as revoltas e revoluções que vão ocorrer no Brasil Colônia, no Brasil Império, no período regencial, na República. Então são eventos que caem bastante. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução das 13 Colônias, são eventos que você vai ver com bastante frequência na prova do Enem, ok? Então vem a dica: eventos, sujeitos e conceitos dentro da periodização da história, beleza? Vamos ao primeiro tema que é possível cair no Enem. O primeiro tema, já ressaltando o tema, como eu já falei, de sujeitos históricos, eu quero falar sobre as mulheres. O tema mulheres cai bastante quando sujeitas históricas que protagonizam acontecimentos. Muito se diz sobre as mulheres na idade contemporânea, ou seja, nos dias atuais, porque elas adquiriram direito a voto, adquiriram direito de participação política. As mulheres, nesses ambientes, sempre foram colocadas como papéis femininos. Só que o Enem está ressaltando outro lado também das mulheres, para que a gente tire essa ideia naturalizada de que as mulheres elas só têm esses papéis. As mulheres também têm papéis importantes. Não é à toa que caiu na prova do Enem as lutas de independência, e como uma mulher protagonizou essas lutas de independência. O Enem está trazendo fontes históricas que também trazem as mulheres protagonizando e liderando lutas políticas. Então, a dica que pode cair é fontes históricas acerca do protagonismo feminino na história. Por exemplo, ano passado caiu sobre a mulher no Brasil Império. Talvez esse ano possa cair a mulher no Brasil Colônia. E como era a mulher no Brasil Colônia? Fica a dica que a mulher no Brasil Colônia era uma mulher que também ia para as ruas trabalhar. Se você fosse uma mulher afro-brasileira, muito provavelmente você era escravizada, ou você também podia ser liberta, mesmo assim você era uma mulher que trabalhava. As mulheres, elas estiveram na liderança de diversos pequenos negócios, estalajadeiras, tecedeiras, cozinheiras, até professoras, particulares. As mulheres, elas sempre estiveram estabelecendo ofícios no Brasil Colônia, elas nunca ficaram de lado ou à margem, elas também têm sua participação política. Então pode ser que caia uma fonte histórica aí que fale sobre o papel das mulheres. Então é um assunto interessante aí para você ficar atento na hora do Enem. Talvez as mulheres possam cair no Brasil Colônia, no Brasil Império, no Brasil República, e também as mulheres na Antiguidade, que é também um assunto recorrente, as mulheres em Roma, as mulheres na Grécia. Então o assunto mulheres é um assunto muito recorrente na prova do Enem, beleza? Fica atento.
Outro tema que também pode cair no Enem é sobre escravidão. Escravidão é um assunto muito sério, que surge na antiguidade de uma maneira diferente do que tem hoje, na idade contemporânea. Então, existem algumas formas de se escravizar as pessoas ao longo da história, desde a antiguidade até chegar na escravidão moderna, mercantil do Brasil colônia e Brasil império, até a escravidão contemporânea que tem nos dias atuais no Brasil. Então, como escravidão é um tema muito atual, uma problemática que a gente convive diariamente, escravidão é um tema que sempre cai no Enem, beleza? Primeiro de tudo, a escravidão antiga, ela é uma escravidão greco-romana. Geralmente, quando cai, vai cair a grega e romana. Os gregos escravizavam as pessoas, principalmente no auge do período da civilização ateniense, escravizavam por dívidas ou por terem perdido a guerra. Então, era uma escravidão mais em relação ao status social. Os romanos também escravizavam as pessoas, principalmente na época da República Romana, que Roma começou a expandir até se tornar um império. Então, no auge de Roma, os romanos também escravizavam as pessoas, principalmente aqueles que perdiam as guerras. Então, os povos que perdiam as guerras, os romanos escravizavam. Era muito comum que os romanos tivessem escravos para realizar seus trabalhos, ok? Então, a escravidão é um assunto interessante que pode cair também sobre a Idade Antiga. Outro ponto de escravidão que também pode cair é sobre escravidão mercantil. Essa escravidão mercantil é uma escravidão africana, literalmente. Por quê? Porque os portugueses, os europeus, os espanhóis portugueses vão até a África e eles pegam um grande contingente de pessoas, milhões de pessoas, e levam até as colônias na América para ter trabalhos forçados, principalmente na cana-de-açúcar, no Brasil. Depois vai ter em relação ao ciclo do ouro em Minas Gerais. A escravidão no Brasil, ela vai ser puramente mercantil, irá se comprar e vender pessoas, será um tráfico de pessoas, um tráfico negreiro. Então, essa escravidão trouxe para o Brasil cerca de 4,8 milhões de pessoas vindas da África. A escravidão sustentou por mais de 350 anos a economia brasileira. As elites, os ricos brasileiros, enricavam às custas do trabalho escravo. Então, gente, esse é um assunto muito recorrente mesmo. Da escravidão, a gente pode tirar também outro assunto que cai sempre, que é sobre por exemplo, o racismo, ou também a cultura afro-brasileira, porque como vieram muitos africanos, se desenvolve no Brasil uma cultura que a gente chama cultura de diáspora. Essa é uma cultura de pessoas advindas da África, que acabam criando a capoeira, o samba, o rap. Então é uma cultura muito diversa, as comidas, as vestimentas, a influência na língua portuguesa. Então a cultura afro-brasileira é muito diversa e também costuma cair bastante na tua prova do Enem, beleza? E como a gente está falando de cultura, não custa falar um pouco sobre cultura também, que cai bastante no Enem. E nisso, pode ser que cultura se relacione mais com sociologia, você pensa. Mas cultura também cai bastante em relação a termos históricos. Por exemplo, se a gente for pensar na cultura da juventude, a cultura da juventude é uma cultura da internet, né? Do corte de cabelo específico, da maquiagem específica, da roupa específica. Então a cultura da juventude é muito comum e diz muito sobre a época. Então, como era, por exemplo, ser jovem no Brasil Império? No Brasil Império, a Mário Del Piore, que é uma historiadora muito famosa que estuda esse tipo de assunto, diz que ser jovem no Império, você ser um jovem de umas camadas que tem mais abastadas, mais dinheiro no Brasil Império, era você ser um jovem que andava de paletó à francesa, você sabia gírias em francês, falava francês, usava chapéus franceses, perfumes franceses. Então a classe média ia para bailes à noite, teatros, ia para eventos muito europeizados, né, a cultura do Rio de Janeiro. Então pode ser que aconteça que caia uma prova sobre cultura e aí fala um pouco das vestimentas, né? Então no Brasil Império, por exemplo, era como eles chamavam de Boulevard Italiens, ou seja, existia uma avenida que era feia, xoxa, ruim. Mesmo assim, as pessoas iam pra lá vestidas de terno, gravata, as mulheres com vestidões à la europeias, para se parecer mais descoladas, igual às europeias. Então, a questão cultural, ela muda de acordo com o tempo. O que é a beleza, né? O que é o padrão de beleza, que vestimentas devem ser levadas em consideração ou não. Então, cultura é um assunto importante também que pode cair no Enem. Outro tema que é muito comum no Enem de se cair é sobre cristianismo. O cristianismo é uma religião que vai surgir a partir do nascimento de Jesus Cristo, que é um discípulo judeu, né? E esse cara, ele acaba ficando muito famoso por ideias muito originais. Se diz o Messias que vai salvar a humanidade. E com isso, as suas ideias de amor ao próximo, respeito, ética, começam a correr o mundo, principalmente por conta de seus apóstolos, São Paulo,
os evangelhos de São João. Então o cristianismo ele começa a ser disseminado, tão disseminado que o imperador romano nota o cristianismo. Nota tanto que ele usa essa religião para ser religião oficial do Império Romano no século II a.C. Então quando o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano, o cristianismo se torna um grande poder político. Agora é a Igreja Católica. A Igreja Católica se torna a principal porta-voz de Deus. E você sabe, o Império Romano é enorme. Então o Império Romano, como ele é enorme e quer que todo mundo se converta ao cristianismo, muitos europeus se convertem ao cristianismo. A Igreja Católica ela começa a ter um poder muito forte. E aí diz muito sobre o fim da Antiguidade e início da Idade Média. A principal instituição mais poderosa de todos é a Igreja Católica. O maior senhor feudal, as maiores terras, a maior influência política, a maior influência psíquica dos corpos, das mentes, é católica. Então a Igreja Católica tem seu principal líder, o Papa, né? Tem os principais organizadores, os padres, os arcebispos, os bispos. Então é uma igreja muito forte. A Igreja Católica fica tão forte, mas tão forte que ela acaba criando um tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal passa a perseguir pessoas que não comungam da mesma fé, os pagãos, os hereges. Esses hereges são os caras que negam a fé de Deus. E esses caras merecem ser culpados e mortos, literalmente, mortos na fogueira, mortos enfim, de diversas formas que a igreja encontrava para matar as pessoas por não seguirem a fé católica medieval. Então, a Igreja Católica, o cristianismo é um assunto que cai bastante na prova do Enem. O cristianismo ele chega no Brasil a partir dos anos 1500 com os europeus. Na chegada de Pedro Álvares Cabral, na Carta de Pero Vaz de Caminha, ele já diz que a primeira coisa que eles fazem no primeiro dia que chegam no Brasil, na terra de Veracruz, é fazer uma missa. Então eles fazem uma missa, os indígenas não entendem nada, não se entendem, mas respeitam aquele culto religioso. Então a primeira coisa que se faz quando se chega no Brasil colônia é uma missa. E os católicos, eles vêm junto com o rei, junto com os colonizadores, né? Principalmente na figura dos jesuítas. Os jesuítas são, inclusive, considerados os primeiros professores do Brasil. Então, os jesuítas ensinavam a lei, o português, né? Que é a língua que eles traziam, a língua do colonizador português, a partir da Bíblia, as regras de Deus, as regras morais. Então, os jesuítas foram esses primeiros responsáveis por trazer uma educação puramente católica para o Brasil. Até hoje é muito forte a influência dos católicos do Brasil. Você pode perceber que há cidades em que existem escolas que dão nome de santo e dentro da própria escola tem igrejas. Isso é muito comum. Ah, professora, mas e os evangélicos? Só os católicos são importantes? Bom, os evangélicos, eles são criados a partir de algumas revoltas burguesas que acontecem lá na Europa, principalmente na figura do Martinho Lutero, do Calvino. Esses caras criticam as atitudes da Igreja Católica e começam a apoiar um novo cristianismo. Esse novo cristianismo vai ser dividido em algumas correntes. Mas várias correntes vão acabar chegando no Brasil, principalmente as neopentecostais que chegam aqui no Brasil, a partir de influência dos Estados Unidos. Essas correntes neopentecostais também vão criar um cristianismo que vai ter bastante influência no Brasil, mas somente depois dos anos 1900, ok? Seguindo um pouco mais à frente, sobre ainda os sujeitos históricos que podem cair no Enem, nós temos os indígenas. Os indígenas podem cair bastante porque são os povos originários nativos do Brasil. Por exemplo, na Amazônia hoje se fala mais de 270 línguas indígenas, só na Amazônia. Então você percebe a grande diversidade étnica que existe de indígenas no Brasil. Então os povos indígenas caem bastante, principalmente por conta de que a gente ainda tem muitos debates, a população ainda tem muito preconceito, então é um tema muito atual. Então indígenas caem bastante, a história indígena cai bastante no Enem. Bom, outro tema que também você vai ver na tua prova do Enem é justamente o tema de direitos civis. Direitos civis ao longo da história. Principalmente, na prova do Enem, por exemplo, acabou caindo uma questão sobre o direito civil do Código de Hammurabi, que é na Mesopotâmia, na Babilônia. Então todo mundo ficou meio confuso. Que questão é essa? O que tem a ver? Na verdade, falava muito sobre o primeiro tipo de Código Civil, mais antigo que existia no mundo, que era do olho por olho, dente por dente, né? Se você feriu a pessoa dessa maneira, você também merece ser ferido dessa maneira. Então, os Códigos Civis, eles falam muito do senso de justiça que surge nas sociedades ao longo do tempo. O principal Código Civil que tem na Antiguidade é o romano. Pode ser que caia. O Código Romano é, inclusive, o Código Civil que vai ter, inclusive, o Corpus Juris Civilis. Vai ter uma universalização das leis, uma aplicação das leis pelo Estado de acordo com a interpretação do próprio Estado. Vai ter também que a forma que o advogado vai interpretar a lei de acordo com diversos casos, de acordo com cada caso é um caso. Então o Código Civil serve para padronizar as leis de justiça social, né, para julgar crimes, julgar condutas, julgar regras morais. Enfim, o Código Civil é um assunto muito recorrente no Enem. Inclusive, costuma-se cair bastante sobre os direitos dos afro-americanos, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então, por exemplo, chegou a cair questões envolvendo Martin Luther King, que é o líder dos direitos civis
dos afro-americanos na década de 60. Chegou a cair também questões sobre a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é um assunto muito comum, então fica ligado que esse é um assunto que pode cair no Enem, beleza? Um dos temas muito recorrentes na prova do Enem é sobre as revoltas coloniais. As revoltas coloniais, elas estão muito presentes de maneira que as revoltas nativistas, ou seja, feitas por nativos por problemas aqui do Brasil mesmo, colônia. No Maranhão, por exemplo, vai acontecer a revolta dos irmãos Beckman. Vai envolver principalmente interesses da elite fazendeira e dos jesuítas. Então, os fazendeiros versus os jesuítas vão brigar querem escravizar os indígenas e os outros que não querem escravizar os indígenas. Então eles vão ter bastante esse conflito aí de ideias para saber qual é o certo e o errado. Para solucionar essa ideia, a coroa portuguesa ela faz justamente o seguinte: ela manda e cria uma companhia de comércio no Maranhão que vende escravizados africanos, só que não supre as necessidades dos fazendeiros que reclamam. E aí começa a revolta dos irmãos Beckman. Essa é uma revolta que pode ser aí um assunto importante para cair no teu Enem. Outra revolta que pode cair é a Guerra dos Emboabas. Essa é uma guerra que diz muito respeito ao período do ouro, no século XVIII, quando encontrou ouro em Minas Gerais. Então, essa Guerra dos Emboabas é uma guerra que vai ser ali no início do século XVIII, que vai envolver os bandeirantes e a coroa portuguesa por conta do direito de quem deve explorar ou não o ouro encontrado em Minas Gerais. Outro assunto importante também que pode cair nesse eventos históricos de revoltas vai ser a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é um evento importante que vai ser uma disputa entre a galera de Recife versus a galera de Olinda. A Olinda tem os maiores fazendeiros do engenho de açúcar e em Recife tem os maiores comerciantes. Recife se torna mais rica, principalmente após ali a invasão dos holandeses. E aí ocorre uma grande disputa entre essas duas cidades e acaba que Recife ganha essa disputa, inclusive é levada à categoria de vila e para de ser pertencente a Olinda, o que irrita bastante os olindenses, ok? Outras também que podem ocorrer são as revoltas separatistas, principalmente a Conjuração Baiana, que ocorre na Bahia e tem principais lideranças negras, defende a república, o fim da escravidão. E a Conjuração Mineira, que também ali ocorre em Minas Gerais, que tem um caráter separatista, né, dos confidentes mineiros, que vai envolver ali os poetas do arcadismo, né, que eles vão envolver uma conjuração, um grande movimento contra a coroa, que é sufocado. E tem ali um grande nome que sai dali, que é o Tiradentes, né, que acaba ficando famoso e vira até feriado nacional. Então esses são dois temas que também podem cair. Outro tema também sobre revoltas e movimentos sociais que podem cair é justamente sobre as revoltas que ocorrem no período do Império, principalmente no período regencial, que é um período muito conturbado, que o Dom Pedro I vai embora do Brasil e deixa o Brasil governado por regentes. Então esse é um assunto que pode cair bastante. Quais revoltas do período regencial podem cair? Então as revoltas são a cabanagem, a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. São assuntos interessantes que podem também cair na tua prova do Enem. Todas ali têm a ver com a centralidade do poder, dos regentes, a reclamação de todos esses espaços do Brasil, alguns por independência, outros por melhores condições de vida. Então as revoltas regenciais são muito famosas e geralmente podem ser um assunto importante para cair no teu Enem. Também vai ter uma revolta que pode cair também, a Confederação do Equador, que já foi um pouco antes no governo do Dom Pedro I. Então pode ser a Confederação do Equador, que vai envolver muitos profissionais liberais, jornalistas, ali o Frei Caneca, né, o Cipriano Costa. Todos esses caras podem ser que caiam ali nessa revolta que ocorre na cidade de Pernambuco. Então, como a revolta da vacina caiu no Enem de 2019, eu julgo que pode ser que caia a revolta da chibata, que tem a ver com os maus tratos que a população negra sofria na Marinha do Brasil. Então, aí um assunto interessante que pode cair vai ser esse. Passando aqui um pouco mais à frente, nós temos outro conceito histórico que pode cair, que sempre cai no Enem: democracia, que surge ali em Atenas, na Grécia Antiga, que é uma democracia em que poucos podem participar, somente homens atenienses, maiores de 21 anos, donos de terras. Somente esses caras podem participar. E até chegar na democracia contemporânea, no Brasil. O Brasil, a democracia, ela teve várias modificações de quem pode ou não pode ser cidadão. Por exemplo, as mulheres só foram reconhecidas como cidadão a partir de 1934, numa Constituição que o Getúlio Vargas assina. Só que mulheres são essas? Funcionárias públicas, mulheres de classe média, brancas. Então, a população negra é excluída, a população analfabeta é excluída, deficientes são excluídos. Então, de fato, a democracia brasileira ela só vai sentir mesmo a ampla participação das pessoas a partir da Constituição de 1988. E por falar em Constituição, esse é um tema muito recorrente. A Constituição é uma carta magna nacional que vai criar regras que vão estabelecer direitos e deveres para a população. Então pode ser esse um assunto muito interessante que pode cair na tua prova. E mais um assunto que pode cair no teu Enem é justamente sobre o poder das mídias, né, na história, a imprensa, a invenção da imprensa ali, que começa com Gutenberg na Idade Moderna.
Só que já tem registros da imprensa desde a Idade Média, lá na China antiga, né? Então, a imprensa é justamente o grande veículo de divulgação. A invenção da imprensa, inclusive, faz com que a Bíblia, por exemplo, seja divulgada nas línguas nativas das pessoas. Então, a imprensa ela é muito importante, inclusive, nos dias atuais. No Brasil, por exemplo, na década de 50, surge a primeira TV, né? O canal de TV, que é a TV Tupi. Então, a imprensa ela vai ter um poder muito forte relacionado ao mundo capitalista também, principalmente na questão da propaganda. Então, gente, fica essa dica aí sobre a imprensa que pode cair. Então é isso, pessoal. Esses são os assuntos principais que podem cair na tua prova do Enem. São assuntos interessantíssimos, são assuntos recorrentes, são assuntos e problemáticas atuais. Então essas dicas aí podem ser cruciais para que tu arrase na prova de domingo de Enem. Então, muito boa sorte, muito boa prova. Obrigada por chegar até aqui. E você que chegou até aqui no vídeo, eu vou fazer um pedido especial. Por favor, deixa o like, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal. Se você gostou, deixa um comentário, deixa aí sua opinião sobre esses temas, o que você acha que vai cair também. Compartilha aqui com a galera os temas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.